O Via Justiça de hoje é sobre os 15 anos de vigência do Código Civil Brasileiro. Nossos convidados, o desembargador Alexandre Quintino Santiago, da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Leonardo de Faria Beraldo. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A lei que instituiu o atual Código Civil Brasileiro foi sancionada em 10 de janeiro de 2002, mas o Código só entrou em vigor um ano depois, em janeiro de 2003. São, portanto, 15 anos de vigência neste 2018. Pergunto para os senhores, qual o balanço do Código Civil nestes 15 anos de vigência? Desembargador. Olá, é muito interessante a gente pensar no Código Civil, porque o Código Civil ele traz o arcabouço legislativo que normatiza a nossa relação, pessoas com pessoas, empresas com pessoas, né? E isso há uma interferência imensa na vida do cidadão. Nesses 15 anos, como que o senhor vê, está cumprindo a sua meta, o Código Civil? Sim, o Código Civil de 2002, ele veio para que nós deixássemos um pouco os pensamentos do século XIX e XX, né, porque o código anterior era de 16, né, e entrássemos um pouco na novidade do século XX e XXI. Então ele traz, sim, ele trouxe ele está cumprindo, sim, o seu papel. Doutor Beraldo, o Código atual, ele chegou a trazer alguma mudança revolucionária no direito civil? Trouxe algumas, né? Ele ficou bem organizado essa questão de parte geral e os livros da parte especial. Ele unificou o direito civil e o direito comercial e criaram até um novo nome, que seria o direito empresarial. Foi muito, o nosso código ele tem uma influência muito grande do Código Civil italiano, de 1942. E lá ocorreu essa mesma fusão do direito civil e do direito comercial. Então as sociedades são todas, as sociedades empresárias, não empresárias, todas regulamentadas do Código Civil. Há uma ressalva para a lei de SA, que está do lado de fora, tem lei própria, enfim. Mas eu chamaria a atenção, tirando esse aspecto formal, a organização, ficou bem claro a diferenciação de prescrição e decadência, isso foi uma coisa muito bem feita, e a parte da teoria geral dos contratos. Eu gostaria de chamar a atenção para esses dois pontos. Desembargador, o senhor acha que é possível afirmar que o Código Civil brasileiro trouxe estabilidade ao direito civil? Sim, mas o direito civil, a gente tem que saber que o direito civil ele é dinâmico, né? Ele, com a evolução social, com a evolução dos usos e costumes, ele modifica. Então, a estabilidade existe, ela traz, incorporam-se novidades, incorporam-se situações novas, mas a gente sempre tem novidades porque a nossa vida ela não é estática. Então, a relação, como eu disse no início, relação entre pessoas, relação entre empresas e pessoas, empresas e empresas, elas se modificam com o dia a dia, elas evoluem e isso o Código Civil precisa evoluir. Gostaria que o senhor explicasse, doutor Beraldo, como que o Código Civil trouxe mais segurança nas relações civis. Quais são as principais conquistas que o senhor destaca? Eu não diria que necessariamente o Código foi o responsável por trazer mais segurança. Eu acho como o desembargador Alexandre Santiago pontuou muitíssimo bem, o Código, que entrou em vigor em 2003, ele quis positivar a nova realidade na sociedade brasileira. Como, por exemplo, aquele patrimonialismo exacerbado que tinha na época do Código do século XIX, do início do século XX, que foi quando o Código 16 foi criado. Isso mudou essa visão. A pessoa passa a ser vista no centro das relações, né? Então você tem princípios contratuais que vieram justamente para trazer essa nova realidade
para a lei, porque o desembargador também falou muito bem, a nossa sociedade está em constante mutação, só que o direito, ele não acompanha na mesma rapidez. A legislação ela vem depois, né? A legislação ela constata uma nova realidade e tenta organizar isso daqui, né? Então a parte da teoria geral dos contratos que eu enfatizei antes é uma coisa muito boa, como por exemplo a positivação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos e bem como da onerosidade excessiva. Leonardo, aproveitando, né, essa colocação que você faz das melhoras, né, nas relações, quando o Código também traz a modificação no direito de família, né? Quando ele tira a figura paterna, a figura do homem como centro da relação, né? Antes nós tínhamos a situação do pai, que tinha a figura do pátrio poder, era o pai que mandava, que comandava a família, e hoje não. Hoje nós temos o poder familiar, o poder é da entidade familiar, dos pais em conjunto, né? E isso trouxe também uma evolução para o direito das famílias. Sem dúvida, o Código, na verdade, acompanhou o que a Constituição de 88 começou, né? Foi E o que a sociedade já vinha vivendo e convivendo com o passar dos tempos. Sem dúvida. O desembargador colocou do dinamismo social, né, que leva a mudanças até muito rápidas, mas por causa disso, doutor Beraldo, há muitas divergências na doutrina e na jurisprudência em relação ao Código Civil? Existem, sem dúvida. Você pega Vou dar aqui um exemplo de prescrição. O Superior Tribunal de Justiça vem mudando repetidas vezes o seu posicionamento sobre o prazo prescricional na relação contratual. Isso causa muita incerteza. O Superior Tribunal de Justiça causa exatamente o contrário do que se espera com o Código Civil, com o novo Código de Processo Civil, que diz que a jurisprudência deve ser íntegra, coerente, mudando os prazos de 10 anos para 3 anos, volta para 10 anos, às vezes 5. Isso não pode ser assim. Você tem que, as pessoas quando celebram seus contratos, elas precisam ter aquela certeza, né? Está escrito na lei, por exemplo, que fiança e aval precisam ter a anuência do cônjuge, né? Do outro cônjuge que está prestando essa garantia. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, nas 2 turmas de direito privado, alterou esse posicionamento, né? Indo totalmente contra a lei, falando que no caso do aval não precisa. Então, às vezes, a lei é boa, mas a jurisprudência não coopera muito. Como que isso se resolve, desembargador? Bom, a jurisprudência é uma evolução de pensamentos. Mas essa evolução de pensamentos, a gente nunca pode dizer que ela seja uma evolução 100% boa ou 100% aceitável para alguns. Mas isso se resolve com o diálogo entre o judiciário e a sociedade, o judiciário e os advogados, porque a gente precisa também lembrar uma coisa que eu digo muito no dia a dia, que quem faz o direito, ultimamente tem falado muito de ativismo judicial, mas quem faz o direito, quem faz as mudanças, quem provoca a mudança, também é o pedido que o advogado faça, né? Então é necessário também que a gente observe esse outro lado. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje, os 15 anos de vigência do Código Civil Brasileiro. Participam do programa o desembargador Alexandre Quintino Santiago, da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Leonardo de Faria Beraldo. Doutor Leonardo, como que o Código Civil trata a pessoa natural? Quais os princípios que regem esse tratamento? A pessoa natural, aliás, é uma terminologia que veio com o Código Civil, né? Não se fala mais em pessoa física. Está ali disciplinado logo nos primeiros artigos,
A questão da personalidade está ali também nos primeiros artigos, foi um tratamento novo, não tinha isso no Código de 16. A gente pode colocar como características dos direitos da personalidade você não poder abrir mão deles, imprescritibilidade do direito, não às vezes dos efeitos do uso desses direitos, né? Você pode ceder o uso da sua imagem, né? Não é imprescritível o uso da imagem, mas os efeitos patrimoniais decorrentes são prescritíveis, né? Se você não cobra o valor que você tem direito a receber pela cessão de imagem no uso de um contrato, isso está sujeito à prescrição. Mas você não perde o direito da sua imagem, isso é um direito à personalidade. Então, Leonardo, até lembrando, né, que o Código veio e ele trouxe, na época, uma inovação, que foi a redução da maioridade civil, né, de 21 que era para 18, né? 21 anos no Código 16, baixou para 18 anos no Código, então, e nós tínhamos antes até 2 patamares. Você tinha uma maioridade de 18 anos, quando você podia passar a dirigir, tirar título de eleitor, fazer alguns negócios, né, da vida civil, mas você só atingia a maioridade plena aos 21 anos. Hoje, aos 18 anos, quando a pessoa completa os 18 anos, ela atinge a maioridade para todos os atos da vida civil. E também a perda da capacidade pela interdição, né? A interdição hoje não é uma interdição absoluta, né? A interdição hoje é considerada sempre relativa, porque a pessoa pode recuperar a capacidade. Então essas medidas protetivas decorrentes, né, desta... Então é possível dizer que hoje é mais difícil interditar uma pessoa? Não, mas é mais fácil levantar essa interdição, né? E existem razões que afastam a possibilidade de interdição também atualmente. Mas isso não em razão de 2002, mas em razão, sim, de tratados internacionais que o Brasil firmou depois do Código de 2002. Doutor Beraldo, no momento de ataques ferozes, né, contra os chamados direitos humanos, o que o Código Civil coloca em relação a esse tema? Que luzes ele acende sobre a dignidade humana e a honra? A dignidade humana, na verdade, o grande patamar, o grande salto dela foi com a Constituição de 88, né? Está ali também nos primeiros artigos da Constituição como um dos valores da República. E existe uma escola doutrinária que é do Rio de Janeiro, que vê faz uma leitura constitucional do direito civil e que coloca, até se assim o diz, o princípio da dignidade da pessoa humana como algo que deve ser observado nas relações público-privadas. E a questão da honra, também você tem ali na Constituição, a grande inovação foi com a Constituição, dizendo que a violação à honra dá o direito da pessoa de ser reparada, ou mesmo até da pessoa evitar que ocorra o dano à honra, ou seja, a tutela preventiva, né, do ilícito, que é a tutela inibitória. Desembargador, qual é a análise que o senhor faz sobre as normas de direito privado postas no Código atual? A Câmara do senhor é uma Câmara de direito privado, né? Sim. Como que o senhor analisa isso, o direito privado, nesse Código de 2002? Bom, o Código de 2002, ele trata quase que eminentemente das relações do direito privado, né? É a nossa ferramenta do dia a dia. Algumas relações melhoraram, né? Principalmente as relações contratuais, como disse o professor Leonardo, né? Quando se trata da boa-fé nos contratos, de alguns institutos que ele traz para proteger o cidadão, essa modificação e alteração da inclusão no Código também das relações de empresas, entre empresas, pessoas com empresas, isso tudo facilitou, eu vou dizer, a vida do cidadão e principalmente a vida do juiz. E como que o Código deu mais isonomia às relações comerciais e patrimoniais?
O código ele é responsável por reger dois tipos de relação. É a relação entre pessoas e entre empresas. Porque a relação pessoa-empresa normalmente vai ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, né, que é de 1990, ou seja, veio 12 anos antes do Código Civil. Traz a isonomia na medida em que você, só para dar um exemplo, você não pode criar num contrato, óbvio que em princípio, não vou generalizar, uma multa para uma parte e não ter a mesma multa para outra parte. Né? Essa leitura necessária do Código, desse tratamento isonômico nas relações contratuais, veio de maneira mais forte com o Código Civil. Mas, repito, é um código que vai reger a relação entre pessoas e entre empresas, porque, normalmente, a relação entre pessoa e empresa é pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas nós devemos lembrar também, doutor Leonardo, que o Código Civil, ele incorporou alguns dos princípios do Código do Consumidor. Ele traz no seu bojo hoje, né, relações que estavam regidas entre 90 e 2002, apenas, né, no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O legislador trouxe para dentro do Código Civil, o que facilita, né, a compreensão, né, e a discussão dessas matérias, seja no âmbito social, seja no âmbito jurídico. A análise da teoria da empresa no novo Código Civil brasileiro, no atual Código Civil. Como que está colocada essa teoria? A empresa no Código Civil atual é vista como objeto, né? A empresa no Código, a teoria mais aceita na doutrina, é de que empresa é objeto, empresa não é pessoa. Né? É assim que é vista a teoria da empresa. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando o Código Civil brasileiro nos seus 15 anos de vigência. Participam do programa o desembargador Alexandre Quintino Santiago, da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Leonardo de Faria Beraldo. Doutor Beraldo, vamos começar esse bloco a falar sobre condomínio edilício. Vamos. O condomínio edilício, ele foi, até onde eu sei, primeiramente regulamentado numa lei da década de 60, 4591, e o Código Civil incorporou muito dessa lei e trouxe outras novidades. Né? O que eu posso chamar a atenção aqui por exemplo, ele reduziu a multa, isso foi uma coisa ruim, passou a ser no máximo de 2%. Os juros podem ser um pouquinho mais elevados. Você tem multas pesadas ali que podem ser utilizadas, multas, dependendo da situação, que vai até 5 vezes o valor do encargo mensal. E essa multa pode ser aplicada até mesmo para o condômino inadimplente, aquele que é contumaz, de maneira corriqueira deixa de pagar. Tem uma multa que é de 10 vezes o valor da contribuição. O código foi omisso na parte em relação a poder tirar do condomínio aquele condômino criador de problema, né? Mas a jurisprudência, né, que é sempre super importante, permite. Né? E uma situação delicada, que eu vou falar rapidamente, é a questão da base de cálculo no quórum, naquelas situações em que exige-se um quórum especial. Se na primeira chamada e na segunda chamada você vai ter como base de cálculo os presentes, na primeira chamada a totalidade dos condôminos, na segunda chamada só os presentes, ou se vai ser sempre na totalidade. Isso é uma questão muito interessante que precisa ser resolvida. Desembargador, como ver o amparo legal do Código Civil em termos de onerosidade excessiva, imprevisibilidade, juros e penalidades? Bem, na formação dos contratos ou na interpretação dos contratos, nós vamos ter a possibilidade do desfazimento ou da reforma, modificação de um contrato
em razão de onerosidade excessiva, em razão de falta de cumprimento do requisito que hoje é o objetivo do contrato da boa-fé, né? A gente precisa analisar esse contrato também com a posição, aliás, posição não, digo, o local onde esse contrato foi firmado, tudo isso, né, foi trazido pela nova legislação. Direito de família, doutor Beraldo, o conservadorismo do Código anterior caiu totalmente por terra? Caiu bastante e ao longo desse tempo de vigência foram feitas certas adequações, né? Como, por exemplo, o casamento ele pode ser extinto extrajudicialmente, né? Desde que não tenham incapazes, em cartório de notas. A guarda, que o Código inicialmente tratou só da guarda no lateral, teve uma reforma criando-se, na verdade, positivando o que já existia na prática, que era a guarda compartilhada. Ainda há uma grande discussão sobre a existência ou não de dano moral pelo abandono afetivo, o pai ou a mãe que abandona o filho, e vice-versa. É uma relação, é uma via de mão dupla isso daí, e é pouco falada. Então, os alimentos foram mais bem regulamentados na pensão alimentícia, né, no Código atual. Enfim, ficou muito bem feita essa parte. Alimentos até é uma matéria que suscita muita discussão, né? Principalmente nos bancos acadêmicos, né? Como que você pai pode deixar, né, de alimentar o seu filho ou de prestar assistência a seu filho. Os alimentos hoje você pode pedir do pai, né, e também sucessivamente dos avós, sem excluir o pai ou mãe da relação. Você pode propor uma ação hoje contra, não só contra o ascendente direto, aquele em primeiro grau, como também os outros, se aquele não for, não tiver competência econômica para bancá-los. Direito das sucessões, o que o senhor destaca? O que eu destacaria, eu acho que a grande novidade que o Código trouxe foi colocar o cônjuge como herdeiro necessário. Isso foi uma grande inovação em relação ao Código 16. Tratou também da sucessão do companheiro, que é o companheiro, companheira são as terminologias próprias da união estável. E, aliás, teve um julgamento muito recente do Supremo Tribunal Federal que equiparou companheiro, cônjuge para essa finalidade, algo que gerou também enormes discussões na doutrina, porque o Supremo igualou algo que tem que ser diferente, tanto é que tem terminologias diferentes e formas distintas de se concretizarem. Estamos chegando ao final do programa. Considerações finais, desembargador, perspectivas do Código Civil para os próximos 15 anos. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para estar aqui discutindo o Código Civil e pensar um pouco, colocar uma semente de que nós não precisamos, né, de regulamentações rígidas na nossa vida do dia a dia. Nós precisamos, sim, cumprir as leis e também fazê-las evoluir, não só criando novas normas, como interpretando as já existentes. Porque o brasileiro, ele tem a mania de fazer leis nos momentos de clamor social. E a gente, às vezes, não precisa disso. Basta que a gente interprete as já existentes, que elas são boas. Perspectivas para os próximos 15 anos, doutor Beraldo? Eu também quero agradecer o honroso convite para estar aqui nesse programa que já é um sucesso, né, na nossa televisão, o Via Justiça. E concordo com tudo que o desembargador Alexandre Santiago disse nesse seu fechamento e quero fazer um pedido especial para que a gente consiga encontrar o lugar adequado para o artigo 421 do Código Civil, que é o artigo no qual se cuida da função social do contrato. Eu acho que esse é um tema ainda muito maltratado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Ele precisa, já que está ali, ele precisa ter um papel específico, porque o que eu vejo quase todas as vezes é que ele é utilizado como algo que ninguém entende exatamente o que seja.
Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Alexandre Quintino Santiago e com o advogado Leonardo de Faria Beraldo. Entre em contato conosco pelo e-mail viajustiça@mages.com.br e até o nosso próximo encontro.